Boa tarde a todos. É com uma imensa alegria, então, que nós vamos começar mais uma live. Hoje, então, nós temos como tema a lei do amor, e nós temos uma imensa gratidão a Deus, a Jesus, a toda essa ciência que nos pode colocar fazendo a palestra via Facebook, usando as redes sociais, procurando, então, levar o amor, a paz, através, então, dessa doutrina tão abençoada que é o Espiritismo. Então, agora nós vamos serenar os nossos corações, vamos elevar o nosso pensamento ao alto em prece, rogando aos benfeitores amigos que nos amparem, que nos orientem, que nos iluminem nesse momento, a fim de que nós possamos transmitir uma mensagem de paz, de luz, de harmonia, de entendimento. Queremos que as nossas vibrações estendam tantos corações sedentos de paz em todos os recantos do mundo, que nós possamos ser fontes de luz aonde quer que nós estejamos. Pai de amor e misericórdia, sustenta-nos nos momentos de dificuldade e de angústia, para que jamais nós desanimemos da nossa luta, e que a paz e a luz fiquem conosco hoje e sempre, e que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei do amor. E para nós começarmos a falar sobre a lei do amor, nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, onde tem a instrução dos Espíritos que fala sobre a lei do amor. Onde nós temos, vamos fazer só uma introdução dessa instrução dos Espíritos. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, o amor é o sentimento por excelência. Nós ainda, na nossa imperfeição, nós não entendemos o que de fato seja o amor. O amor fraterno ensinado por Jesus há mais de 2000 anos. Então, nós ainda estamos engatinhando para aprendermos verdadeiramente a amar. A gente ainda tem aquele amor muito restritivo, um amor egoísta, um amor para os círculos próximos a nós, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles a quem nós temos o afeto. Mas o amor ensinado por Jesus é um amor transcendental, que ultrapassa todo e qualquer sentimento que nós possamos imaginar aqui na Terra. Então, nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, muito egoístas, muito orgulhosos, que ainda não temos a percepção do que realmente sejam as coisas divinas e do que realmente nós temos que fazer aqui para a nossa evolução espiritual, mas isso é um aprendizado nosso. Então, como disse aqui o texto, que no princípio nós temos que pensar assim, que Deus é nosso Pai de amor, de sabedoria e de bondade. Cria todos nós com as mesmas condições. E no princípio, nós tínhamos instintos. Por quê? Porque é através das experiências é que nós vamos desenvolvendo os sentimentos. E o amor é o ápice dos sentimentos. Então, é lógico que é natural que nós estamos num processo de evolução. E por isso que a gente ainda não entende, não tem a percepção do que seja realmente amar, naquela proporção, naquele sentimento que Jesus nos ensinou. A gente ainda não está nesse entendimento de vivenciarmos, de fato, a lei do amor.
mas nós estamos nos engatinhando a cada dia em aprendizado para que a gente possa, de fato, um dia sabermos o que realmente é amar. Mas quando a gente fala de amor, dessa lei ensinada por Jesus, nós não podemos esquecer de mencionarmos esse Pai amoroso e bom que é Deus. Então, Deus é um Pai de bondade, de justiça, e que jamais quer o mal dos seus filhos, muito antes, pelo contrário. Todos nós somos filhos de Deus, criados nas mesmas condições, Deus nunca criou nenhum privilegiado, e todos nós, então, temos que ter essa percepção de que nós temos que, através das experiências, a vivência do amor. Então, nós vamos pensar assim, ó, a existência de Deus como causa primária de todas as coisas é um princípio basilar da doutrina espírita. Então, a gente vai ver que o amor de Deus está em todos os lugares. O amor de Deus está na harmonia do universo, é o testemunho vivo da sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que superam as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde as partículas subatômicas até o infinito espaço sideral, está inscrito o nome de um ser soberanamente grande e sábio. Então, Deus, que é esse Pai de amor e misericórdia, ele nos provê das nossas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, Deus criou as leis divinas, as leis perfeitas, e nós vamos ter que vivenciar as leis divinas. E no momento que nós nos distanciamos das leis divinas, nós estamos nos distanciando da lei do amor. Então, o amor é esse sentimento que perdoa, que esquece, que abençoa, que ajuda naqueles momentos de dificuldade. E nós estamos percebendo hoje, no momento atual, que a humanidade ela está sendo sacudida por acontecimentos para que ela possa despertar dentro de si a lei do amor. A gente vai prestar atenção que a grande maioria das pessoas ainda não se deu conta do recado de Deus. E a gente vê tristemente que tem pessoas que parece que operam em contrário. Mas isso a gente não pode dizer que é uma grande maioria. É uma minoria. E às vezes é uma minoria tão barulhenta que parece que o caos está estabelecido. E nós temos que sempre ter dentro do nosso coração a serenidade de sabermos que Deus está no comando de tudo. E que, aparentemente, aquilo que a gente acha que é o caos, não é o caos. São momentos em que nós temos que ter a reflexão para sabermos o que Deus espera de nós nesse momento. Então, às vezes, a gente meio que se perde nesse contexto todo. Por quê? Porque nos falta a fé verdadeira, ou seja, a confiança verdadeira de que Deus está no comando das coisas e que nada acontece à revelia, ao acaso, tudo segue um planejamento, tudo tem um objetivo, porque Deus é um Pai soberanamente justo e bom, e é um Pai de bondade e de amor, e que nos ama infinitamente. Então, quando a gente fala, então, dessa lei do amor, nós vamos lembrar de Jesus, que Jesus nos disse que o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio. Então, nós vamos perceber que as pessoas que amam verdadeiramente, elas, muitas vezes, elas renunciam a si próprias. E nós temos muitos exemplos de pessoas que vivenciaram a lei do amor. E um grande exemplo conhecido pela grande maioria das pessoas foi Chico Xavier. Então, ele era o homem chamado amor. Ele nunca tinha uma palavra depreciatória para quem quer que seja. Ele sempre foi justo, ele sempre procurou ajudar todas as pessoas, ele nunca condenou a quem quer que seja, porque nós, muitas vezes, nós nos achamos tão importantes que nós achamos que nós podemos julgar os outros.
E o julgamento nunca é nada que faça bem, porque quem somos nós, espíritos imperfeitos, para julgarmos o nosso semelhante? E uma coisa que nós temos também é que nós, muitas vezes, nós somos unilaterais. Nós temos que sempre ter a imparcialidade, ou buscar a imparcialidade dos fatos. Ou seja, nós sempre temos que analisar os dois lados da moeda. Porque a lei do amor, ela está intimamente ligada à lei da justiça. Então, como que nós vamos julgar as pessoas pela sua aparência, pelo que elas falam, pelas nossas crenças, se a gente não sabe o que realmente está acontecendo no coração daquela pessoa, ou também nós, quem somos nós para tirarmos a primeira pedra em relação ao nosso semelhante? Será que isso está condizendo com a lei do amor? Então, nós temos vários exemplos de Jesus em que nenhum momento, ele julgou a quem quer que seja. Sempre que o mestre querido, que veio nos trazer a lei do amor imortal, ele ensinava às pessoas, o que ele dizia? Vai e não tornes mais a pecar. Ou seja, a partir do momento em que nós somos conhecedores, em que nós temos o conhecimento, alguma coisa tem que mudar dentro de nós. Porque também não adianta, por exemplo, eu saber o evangelho, eu conhecer todas as preleções de Jesus, eu saber tudo de cor, mas se eu não vivenciar aquilo que eu sei. Então, eu preciso vivenciar aquilo que eu estou estudando. Eu posso ficar agora nos momentos em que eu tenho esse acesso a estar em casa, ouvir muitas lives, participar de muitos grupos, ouvir muitas palestras, mas se isso não tocar o meu coração, para que eu possa ter realmente uma mudança de comportamento e aprender a respeitar o meu irmão, isso pouco vai fazer sentido na minha vida. Então, cada vez que a gente tem um determinado conhecimento, esse conhecimento tem que ser um promotor de uma mudança. E é isso que a gente precisa ver nos dias atuais, que tudo o que está acontecendo, existe algo superior que vem nos chamando à reflexão e à mudança do nosso comportamento. Mas não é um comportamento que nós diríamos um comportamento em termos materiais, é um comportamento em termos de moral. Porque o que falta em nós ainda é a moralidade. Ou seja, nós temos que despertar para as questões espirituais. Porque senão a gente vai passar aqui na Terra sem ter deixado obra nenhuma. E uma outra coisa que nós temos que perceber, lá no Livro dos Espíritos, que nos fala, que os benfeitores espirituais nos dizem que o nosso modelo e guia é Jesus. Nós não podemos ter guias terrenos, nós vamos nos decepcionar. Quando nós colocarmos todas as nossas fichas nas pessoas, nos seres humanos, nós vamos nos decepcionar, porque as pessoas são falhas. Nós temos que apostar as nossas fichas, por exemplo, ter como exemplo Jesus. E não, eu vou apostar no A, no B. A gente pode sim ter pessoas que são exemplos pela sua conduta, pela sua moral aqui na Terra, mas não acharmos que os nossos ídolos estão aqui, são num corpo de carne, porque nós vamos nos decepcionar. Então, nós temos que pensar que todos nós somos frágeis, todos nós temos as nossas fragilidades, nós não somos perfeitos, nós estamos num processo de evolução. Então, por isso que nós ainda não aprendemos o que seja a lei do amor. Porque qualquer perturbação, qualquer coisa, por exemplo, a pessoa diz assim, não, a Karina é uma pessoa maravilhosa. Se eu falar qualquer coisa que desagrade, eu já não sou mais tão maravilhosa assim. Então, o que acontece? Que as pessoas, às vezes, elas focam, elas querem ter alguém para se espelhar, e às vezes elas se espelham numa pessoa extremamente frágil, imperfeita, e que ainda também não sabe vivenciar a lei do amor. Então, quem nós temos que nos espelhar? No mestre querido, e que nos deixou essa lição em todas as oportunidades em que esteve aqui, que vivenciou.
Então, há num livro chamado Pão Nosso, uma mensagem que diz o seguinte, que quando o Pai Celestial precisou colocar na Terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que devia chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente, de alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do seu coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse as crianças doentes, que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé, que os conduzisse à escola a fim de que aprendessem a ler. Dizem que nosso Pai do Céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes de nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Então, aqui ele está nos colocando que Deus colocou as mães para exemplificarem o amor. Mas nós já falamos numa outra oportunidade sobre as mães. O que nós vamos falar agora é o seguinte, de que alguém que não enxergasse o mal. Porque o que acontece conosco? O mal é a ausência do bem. Deus não criou o mal. O mal é quando o bem, ele se ausenta naquela ocasião e aí o mal toma conta. E o mal só toma conta pela omissão dos bons. Então, quando os bons se omitem, aí o mal faz a festa. Então, de alguém que não enxergasse o mal. Em todos os momentos da nossa vida, o amor nos conclama que nós enxerguemos o lado positivo daquela situação. Perante a dor, perante o sofrimento, perante a dificuldade, nós não devemos nos perguntar, mas por que Deus quer que eu sofra nesse momento? Não, o que o amor de Deus quer comigo nessa oportunidade? O que Ele está me ensinando? E não enxergar o mal. Nós vemos também, por exemplo, nos dias de hoje, nas redes sociais, o quanto algumas pessoas se nutrem em divulgar o mal, em serem os portadores das más notícias. Aí reside o amor? Não, aí não reside o amor, aí reside o egoísmo. Ou seja, eu tenho que ter sempre uma perspectiva positiva diante de um fato que aparentemente se apresenta ruim para nós. Essa é a questão, da gente não enxergar o mal, e isso faz parte da lei do amor. Outra questão, que eles quisessem ajudar sem exigir pagamento, porque o amor é renúncia. No momento em que nós quisermos que as pessoas nos agradeçam pelos feitos que nós fizermos a elas, nós não estamos amando verdadeiramente, porque o amor não exige pagamento. Ou seja, no momento em que nós fizermos a caridade, que a caridade é o amor em movimento, que é ajudar o nosso semelhante no momento de dificuldade. Ah, mas como é que eu posso ajudar no momento de dificuldade o meu semelhante se eu não tenho recurso financeiro? Ajudar o semelhante não significa só ajudar a fazer a caridade do ponto de vista material. Existe uma caridade muito mais difícil de ser exercida e que nós estamos chamados a exercitar no momento atual, que é a caridade moral. É calar quando nós não pudermos sermos úteis. Quando a nossa palavra não for uma palavra que possa ajudar,
que o nosso silêncio se faça presente. Porque muitas vezes a gente quer dar uma opinião de um assunto que a gente não tem conhecimento, que nós somos ignorantes. Então é melhor nós calarmos. Se nós quisermos exercitar a lei do amor, que nós não propaguemos notícias ruins. Isso então, é calar perante o sofrimento alheio. Que nós sejamos a escuta naquele momento de dor. Às vezes a pessoa quer alguém só que as escute. Que não dê palpite, mas que as escute naquele momento de dificuldade. Esse é o exercício do amor, que é a caridade. Então, esse não exigir pagamento, não exigir nada em troca. Então, quando a gente fala do exemplo da mãe, é que o amor materno é o amor mais purificado que tem aqui na Terra. Porque uma mãe não exige recompensa pelo amor que ela dá pelo seu filho. Que se dispusesse a guardar os meninos, não só os meninos de coração, as crianças, mas as pessoas, com paciência e ternura, junto do coração. Ou seja, o que acontece? Nós estamos vivendo momentos difíceis, por quê? Porque nós, às vezes, nós não sabemos conviver uns com os outros. E nós estamos sendo chamados à convivência, a sabermos conviver uns com os outros. O que acontece? Nós não sabemos ainda respeitar as opiniões adversas à nossa. Então, se alguém tem uma opinião diferente da nossa, já a casa cai. Então, quando a gente não sabe respeitar os limites dos outros, a gente não está exercitando a lei do amor. Então, por quê? Porque o amor renuncia, o amor perdoa e o amor silencia quando ele não pode ajudar. E é isso que às vezes a gente se distancia, porque nós queremos impor a nossa ideia para os outros. E nós temos que primeiro aprendermos com as experiências, a lei do perdão, a lei da caridade, enfim, isso que nós ainda estamos distantes. Então, a gente quer impor a nossa opinião para um familiar, para um amigo, a gente quer que, como se as pessoas tivessem um molde pronto e que todo mundo tivesse que pensar da mesma forma. E isso não acontece. Por quê? Porque nós estamos em níveis diferentes, em níveis de evolução diferentes. E há aquelas criaturinhas que já atingiram um patamar de evolução maior. Então, isso se faz por quê? Pelas experiências, pelo livre-arbítrio, pelas conquistas que aquele espírito tem ao longo das suas vivências. Isso que faz a diferença. Que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequenas lições de cada dia. E o exercício, porque às vezes não adianta nós só falarmos. Falar é fácil, falar as coisas é muito fácil. A gente tem que exercitar aquilo que nós falamos. Nós temos que ser exemplos vivos daquilo que nós falamos. Isso que é diferente, aí que está a diferença entre as criaturinhas. Há pessoas que têm muito conhecimento, e nós já tínhamos falado anteriormente, não adianta nós termos um cabedal de conhecimento se nós não pegarmos aquele conhecimento e não convertermos esse conhecimento em prática. Esse conhecimento, por exemplo, eu conheço muito sobre um determinado assunto, mas se aquele conhecimento ele não faz com que eu me torne uma pessoa melhor, é um conhecimento vazio, é um conhecimento que não agrega. Então, nós, sabedores de que nós somos espíritos imortais, que nós estamos numa experiência aqui, num aprendizado aqui na Terra, que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós estamos aqui num período de tempo, e esse período de tempo é que vai fazer com que a gente vá evoluindo. E nós nunca vamos encontrar as coisas prontas. Por quê? Porque a lei do amor também é a lei do trabalho. Então, nós temos que, através do trabalho da reforma íntima, do autoburilamento, a gente poder, então, entender o que de fato seja
esse sentimento transformador e libertador que é o amor. Que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua. Ou seja, o recolhimento, não em casa, na casa física, porque nós temos que sair para trabalharmos. Nós temos que ter o trabalho, ele dignifica todos nós. Inclusive, quando a gente fala na questão do trabalho e na questão do amor, que quando a gente fala do amor, da caridade material, a gente não pode confundir a caridade material com esmola, porque caridade material não é, a gente às vezes confunde com assistencialismo. Por exemplo, nós temos a lei do amor, ela pressupõe a promoção das criaturas. Por exemplo, se nós nos dedicamos ao trabalho voluntário, onde quer que nós possamos estar trabalhando de forma voluntária pela causa do amor, que a gente possa fazer o bem, a gente tem que pensar que nós temos que ajudar as pessoas de forma que elas tenham autonomia. Amor não é fazer com que as pessoas se aprisionem a nós. Entende? É diferente. Amor é um sentimento que liberta. Então, o amor, ele tem que promover a criatura para que ela tenha asas para se libertar. Se libertar dos seus equívocos, dos seus erros, porque a gente não pode ficar a vida inteira dependendo, por exemplo, de uma instituição. A instituição tem que fazer com que, através dos seus voluntários, que aquela pessoa tenha a promoção para que ela possa andar com as próprias pernas. Então, isso que Jesus ensinou. No momento em que ele curava os doentes, em que ele ajudava aquelas pessoas tão aflitas, porque ele exercia a lei do amor a todo momento. Ele sempre dava a lição de que a pessoa tinha que caminhar com as próprias pernas, que ela não deveria, ela tinha que se libertar dos seus erros, se libertar das suas mazelas, porque a lei do amor pressupõe isso, a promoção do indivíduo. Então, às vezes, nós somos equivocados, nós somos antagônicos. É lógico que é importante o arroz, o feijão, naquele momento de necessidade, mas muito mais importante é a promoção daquela criaturinha no sentido das questões morais, para que ela não se torne dependente daquilo, mas que ela se liberte aos poucos através do conhecimento e da percepção de que nós estamos aqui no mundo para a nossa evolução. Também, na lição que eu contei do livro O Pão Nosso, que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo em pé. Ou seja, que nós ensinemos as pessoas que elas possam dar os primeiros passos, ou seja, nós estamos ensinando as pessoas a darem os primeiros passos, para que depois elas possam caminhar com as próprias pernas. E isso é muito bonito, é muito importante. Então, às vezes a gente não tem esse entendimento, nem na nossa família, a gente ainda está muito atrelado a algumas coisas muito imediatistas. E o amor não é imediatista. Nós estamos, então, já no final da nossa live, e a gente não pode, por exemplo, esquecer de que o amor é aquele bálsamo que cicatriza as feridas da alma. O amor, ele tem que ser aquele elemento com que faz com que, quando nós estamos fragilizados, enfraquecidos, com que o amor, ele seja aquele remédio, aquele medicamento, aquele bálsamo que atua na ferida, que é a ferida da alma, a dor da alma. Então, nós somos aqui viajores, nós somos passageiros, não sabemos o nosso tempo. Nós temos a certeza de que um dia seremos chamados de retorno à nossa verdadeira pátria espiritual. Mas nós vamos levar de retorno
todo o bem que nós estivermos espalhado onde quer que nós estejamos. E o bem é esse amor, é a caridade. Então, que todos nós possamos fazer a nossa parte, que todos nós possamos ser luz aonde quer que nós estejamos. Então, vamos agora agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos benfeitores amigos que tanto nos ensinam, principalmente nos momentos de aflição, e que o amor cicatrize todas as nossas feridas. Que assim seja.